Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que a cercar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás
Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso culto de oração desta terça-feira. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para estar conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê o like, o gostei, para que você possa estar recebendo os nossos vídeos. Hoje, terça-feira, é dia de oração, de chegarmos na presença do Senhor nosso Deus, dia de a gente clamar ao Senhor, porque os seus ouvidos estarão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Mesmo de forma virtual, estamos aqui unidos para mais uma vez buscar a face do Senhor nosso Deus. Começamos o nosso culto com a leitura da palavra do Senhor e eu convido você para estar conosco, lendo a palavra do Senhor. Esta leitura devocional introdutória de hoje está no Salmo 40. Vamos então fazer a leitura do Salmo 40. Vamos deixar na tela para que você também possa estar participando conosco da leitura do Salmo de número 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Não oculteis dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejem mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem ah, ah. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Bem, queridos e amados irmãos, estamos de volta depois da leitura da palavra do Senhor. Convido você agora a orar ao Senhor juntamente comigo, buscar a presença do Senhor,
para que nós possamos ter um culto abençoado e o Senhor possa estar ouvindo a nossa oração. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de estarmos mais uma vez reunidos aqui, Senhor, mesmo de forma virtual, no nosso canal do YouTube, para nós adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade, para nós buscarmos a Tua face. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração e o nosso clamor. Fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, queridos, esse momento agora, depois da nossa oração, é momento de louvor e de adoração. Convido você para estar conosco, louvando ao Senhor de todo o seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, estou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou, mas fui justificado quando teu filho escolhi. Em Cristo tenho as riquezas de Deus. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Yeah, 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 yeah. Chamado e escolhido quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Eu fui perdoado, meus pecados foram lavados. Seu grande amor é vida para mim. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. E pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. E pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Jesus ama o pecador, que hoje eu sou e aquilo que amanhã serei. Tornou-me um vencedor, não importa o que o passado diga. O preço para que eu fosse resgatado foi pago por Jesus lá no Calvário. Deu sua vida, me fez livre de verdade, me garantiu a eternidade. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. E pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. E pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Obrigado pela tua graça, Senhor. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos,
felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. a Ele a glória. A Ele a glória.
Bem, queridos, estamos de volta depois desse período de louvor maravilhoso que estivemos na presença do Senhor. Vamos agora buscar a presença do Senhor, vamos orar, vamos interceder. Nós precisamos buscar a presença do Senhor cada dia vez mais na nossa vida. Estamos orando desde que começou a pandemia por específicos pedidos de oração, pedidos pelos enfermos, pelas famílias, pelas igrejas, pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia e possa afastar do meio de nós as enfermidades, as dificuldades que estamos enfrentando nesse período de pandemia. Orando também pelas famílias que perderam os seus entes queridos, orando por todos aqueles que, de alguma forma, estão precisando das nossas orações, que estão necessitando da ajuda, da graça de Deus nas suas vidas. Portanto, convidamos vocês para esse momento de oração. Oremos ao Senhor. Momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, na tua presença, Senhor, nós estamos porque entendemos que é o melhor lugar que devemos estar, é na tua presença, Senhor. Nessa noite, Pai querido, nós queremos declarar que só tu és Senhor das nossas vidas e queremos, Senhor, te pedir, tu que já sabes o desejo do nosso coração, como a tua palavra nos diz e nos ensina, que antes que uma palavra chegue à nossa boca, tu já a conheces bem. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas, mesmo em momentos de poucas forças, ó Deus. O Senhor tem nos ajudado a caminhar. Queremos nesse momento, Senhor, te pedir por aquelas pessoas, Senhor, que perderam seus empregos, que estão passando por algum tipo de dificuldade financeira, que não estão tendo condições de sustentar a sua família, sendo provedor, trazendo alimento todos os dias de forma adequada para o seu lar, Senhor. Nós te clamamos, ó Deus, nessa noite, tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus. Abre uma porta de emprego, Senhor. Providencia o meio, Pai querido, para que ele possa levar o pão para a sua casa, ou ele ou ela levar o pão para a sua casa. Ajuda-os, ó Deus, a sustentar a sua família, a prover o alimento diário, Senhor, a prover, Senhor Deus amado, a roupa, Pai querido, o remédio, Senhor Deus amado, para prover tudo aquilo que eles necessitam, Senhor, para que eles possam sentir-se protegidos, para que eles possam sentir-se seguros, ó Deus. Tem misericórdia dessas pessoas que estão passando fome, Senhor, sem ter onde buscar, sem ter onde recorrer, mas nós cremos que tu, Senhor, é quem sustenta, e o Senhor Todo-Poderoso tem o poder, ó Deus, de prover tudo aquilo que essas pessoas que estão sofrendo necessitam. Tem misericórdia, Senhor Deus amado, ajuda-os nesse momento de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta angústia, de tanta incerteza, Senhor, que eles possam ver em Ti, ó Deus amado, o seu Senhor, o seu provedor, o seu Salvador, e que nessa noite depositem a sua confiança em Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações, que as Tuas mãos estejam estendidas para essas pessoas, para esses lares, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor amado Deus, em Tua presença estamos nessa noite. Queremos Te render graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor.
Muito obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem dado, Deus, a cada um de nós. Neste momento, Senhor, queremos te pedir pelos enfermos, Senhor. Oh Deus amado, quantas pessoas enfermas neste momento, enfermas, Deus, tanto fisicamente quanto espiritualmente, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara. Senhor, nesta noite te clamamos pelos enfermos, Senhor, os que estão nos hospitais, que estão em suas casas, os que já foram desenganados pelos médicos, mas o Senhor é o médico por excelência, Senhor, e nós cremos na tua provisão, Senhor. Então, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós te clamamos, meu Deus, por saúde. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que tudo podemos em ti que nos fortalece. Senhor, afofas a cama, Deus, dos que estão internados, que estão passando dias e dias, Deus, nos hospitais. Senhor, tenha misericórdia. Sei que muitas vezes só recorremos a Ti nos momentos difíceis, nos momentos de dores, mas Tu és um Deus tão misericordioso, Senhor, que a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Basta que nós nos arrependermos, Senhor. Deus, que confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas diante de Ti. O Senhor é fiel e justo para perdoar. Senhor, então, em nome de Jesus Cristo, ouve, Senhor, o clamor, Deus, do teu povo. Ouve o clamor daqueles que ainda não te conhecem como único e suficiente Salvador, mas estão nos leitos dos hospitais, em suas casas, clamando por livramento. Tu és o Deus que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, cura também a alma. Quantos estão enfermos na alma, Senhor? Quanta alma, Deus, nesse momento está sentindo dolorosa, Deus, esmagada, sem sentido para viver. Mas o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o único que pode curar a alma do ser humano, Senhor. Não há médico na face da terra que possa fazer isso, mas o Teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai, é o único que pode curar. Então eu te apresento, Deus, todos os enfermos no Teu altar nesta noite, crendo, Senhor, que o Senhor recebeu a nossa oração. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Para a nossa meditação, Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Uma ótima noite, um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Beijos. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar você a estar orando conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Deus. Te louvamos, bendizemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e pelo aquilo que o Senhor é. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus, digno de toda honra, louvor, glória e majestade. E nós te louvamos porque nós somos convocados a te louvar, porque, ó Pai, o Senhor nos constituiu, o Senhor nos fez para esse propósito, esse sentido, ó Deus, de te adorar. Te adoramos porque Tu és Deus acima de tudo e de todos. Nós te adoramos porque o Senhor se assenta num trono de glória e esse trono, ó Deus, está no céu, acima de tudo e de todos. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és o nosso Deus maior, o nosso Deus supremo,
Não há outro, ó Deus, acima de ti, e nem há nenhum outro, ó Deus, que deva ser adorado como o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Criador de tudo e de todos. Nós te louvamos, porque tu és o Deus da nossa vida. Pai amado, Deus querido, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos honre com a sua presença no nosso culto. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, conosco em nosso meio. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha encher os nossos corações, tanto os irmãos que estão, ó Deus, no culto presencial, quanto aqueles que estão em suas casas assistindo, ó Deus, o culto online. Que possamos, ó Deus, Te adorar todos os dias de nossas vidas, ter o entendimento de Te adorarmos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, fez e continua fazendo em nossas vidas. Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos, porque Tu és Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Bem, queridos, estamos de volta agora para esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Nós já oramos, já buscamos a presença do Senhor, já falamos com Deus e agora Deus vai falar conosco através da sua palavra. Hoje nós estamos com um mensageiro, um pregador convidado, que é o nosso querido reverendo José Drailton, pastor da IPI Central de Cuiabá, no Mato Grosso, e vai estar conosco trazendo a palavra do Senhor. Com muita alegria nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo que estará falando ao nosso coração. Então que Deus possa estar nos abençoando, o Espírito Santo possa estar nos iluminando para que a palavra de Deus fale ao nosso coração. E nesta noite com o reverendo José Drailton. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Eu quero compartilhar com vocês sobre esperança e pensando nesse tema que é tão caro, tão especial e tão necessário a nós nesse tempo, quero compartilhar com vocês a partir dessa temática, esperança do verbo esperançar. Não é? Eu quero ler com você uma porção da boa palavra do Senhor nosso Deus, que está registrada em Lamentações, um texto que nos é bem conhecido, Lamentações, capítulo 3, o verso 21, quando o profeta Jeremias declarou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É exatamente essa expressão do texto bíblico. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar mais uma vez? Pai, a nossa confiança e esperança está no Senhor. Que bom que temos a Tua boa palavra, que é tão preciosa, que pode vir ao nosso coração e promover em nós os efeitos que somente ela é capaz de promover. Por isso pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito que moveu os Teus servos, os profetas, a escrever a Tua palavra, esteja nos iluminando a fim de que sejamos tocados por ela, Senhor, iluminados, ó Deus, alcançados pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Para a gente entender melhor esse texto, é necessário que a gente reflita um pouco sobre o contexto dele. Esse texto foi expresso, essa declaração do profeta, ela aconteceu por volta de aproximadamente 600 anos antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou e destruiu Jerusalém, arruinou, arrasou com a cidade de Jerusalém. Com isso também destruiu o templo, lugar de encontro com Deus, o templo, lugar de proclamação, o templo de referência da presença do Senhor no meio do seu povo. De modo que, quando Nabucodonosor destrói a cidade, ele leva muito dos utensílios do povo de Israel.
Mas não só os utensílios, ele leva também consigo alguns jovens bonitos, inteligentes. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que nós já conhecemos bem como os amigos de Daniel. Esses foram levados para a Babilônia, para que ali estivessem servindo ao rei e debaixo do seu império. Mas, se nesse contexto foram levados para a Babilônia, alguns ficaram em Jerusalém. E os que ficaram em Jerusalém estavam numa condição deplorável, de sofrimento, de tristeza, de dor. Viram muitos dos seus compatriotas sendo mortos, viram muitos deles desabrigados, e vendo o templo arruinado, e vendo cinza, vendo tudo como um monturo, aquilo que era uma cidade tão forte, tão bonita, referência, Jerusalém, agora está no pó, na cinza, muitos mortos, e os que ficaram vivos ficaram desalentados, desmotivados, aflitos, desesperançados, ficaram de fato desesperados da vida, porque até o templo, que era lugar de referência de Deus, de encontro com Deus, de proclamação da palavra de Deus, da manifestação de Deus ao seu povo, era uma referência da esperança que o povo tinha da manifestação de Deus entre eles. Então agora eles estão naquela situação em que viram também o seu templo ser arruinado. E é nesse contexto que está o nosso querido irmão, é nesse contexto que ele vive o ministério, o profeta Jeremias. Ele que ficou conhecido como profeta chorão. Mas, meus amados irmãos, não foi sem causa que o nosso irmão, o profeta Jeremias, ficou conhecido como profeta chorão. É claro, ele escreveu aqui as lamentações, fazendo lamentos, lamúrias, colocando diante de Deus as suas dores, as suas angústias, os seus medos, suas aflições, tudo aquilo que ele tinha passado. Na verdade, o seu coração estava em fel de angústia e de tristeza, porque ele estava presenciando todo esse contexto. Então o profeta Jeremias está num ambiente, num contexto de ruína, de crise, de desespero. E ele escreve então as lamentações, e a lamentação é exatamente isso, declarando todo o mal que eles estavam vivendo, todas as dificuldades, todos os problemas, tudo que tinha acontecido com ele e com toda a sua cidade naquele contexto. E aí, quando ele está nessa condição, ele então levanta e faz, no capítulo 3 de Lamentações, essa declaração tão especial. Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Olhava para o lado, se ele olhasse para o ambiente, não tinha nada que esperar. Se ele olhasse para a condição do povo, não tinha nada que ele esperar. Se ele olhasse para o seu inimigo, a potência que era a Babilônia, não tinha nada que ele esperar. Se ele tivesse considerasse o que estava acontecendo, ele iria cada vez mais se aterrar em angústia, em desespero, em desânimo e morte. E aí, querido irmão, querida irmã, é nesse contexto então que ele nos ensina lições extraordinárias. Ele declara: quero trazer à memória, quero pensar, quero refletir, quero encher minha mente, quero encher meu coração, quero encher a minha alma daquilo que pode me dar esperança, daquilo que pode renovar o meu ser, daquilo que pode renovar o meu coração, a minha alma, daquilo que pode me fazer bem. Não quero pensar e olhar e focar a minha atenção em todas as questões negativas que estão em meu entorno. Não quero focar naquilo que os meus olhos estão vendo, mas eu quero trazer à memória o que pode trazer esperança ao meu coração. E se você olhar no texto que se segue, ele vai falar de pelo menos 3 coisas que podem dar esperança ao seu coração. No verso 22, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, o que é que dava esperança ao profeta naquele tempo de crise e de ruína? Ele sabia que o Deus de Israel, que o seu Deus, o seu Senhor, era um Deus misericordioso,
Em outras palavras, era um Deus que se compadecia da miséria, do sofrimento, da dor que o seu povo estava passando. Então ele diz que o que dá esperança para ele é que, apesar de toda a situação difícil, o Deus que ele conhece, o Deus que ele serve, é o Deus misericordioso. É o Deus que, por causa da sua misericórdia, se compadece do seu povo. E em meio às situações mais difíceis em que o seu povo possa estar passando, as misericórdias do Senhor não têm fim. Renova-se a cada manhã e ela nos preserva e nos sustenta de pé, ainda que em momentos adversos da nossa vida. Isso trazia esperança ao coração do profeta Jeremias. Mas também no texto se segue, no verso 23, o que lhe dava esperança, ele diz: grande é a sua fidelidade. O que é que dava esperança ao profeta, diante de um momento tão difícil como aquele? É que ele sabia que o Deus de Israel, o Deus que havia formado aquele povo, que chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai à terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O profeta Jeremias sabia que o Deus que havia chamado Abraão e feito promessa que haveria de fazer dele uma grande nação, esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o Deus que é fiel. Como muito bem cantou a Laís, o seu esposo. Tu és fiel, Senhor. Amados irmãos e irmãs, pensar, lembrar, trazer à memória, ao coração, que o Deus a quem nós servimos é um Deus que é fiel à sua palavra, às suas promessas, faz com que nos fortaleçamos, fiquemos firmes para enfrentar os contratempos, as adversidades, os desafios, as agruras, as lutas que nós passamos no tempo que nós vivemos. Isso trazia esperança ao coração do profeta Jeremias, diante de todo problema, de dor, de sofrimento, como eu já descrevi. O profeta lembrava: o meu Deus é fiel, o Senhor é fiel à sua palavra, e ainda que tudo que está diante dos meus olhos mintam, negue aquilo que foi prometido pelo Senhor, eu devo trazer à memória que aquele que fez a promessa para o seu povo é fiel para guardar a sua promessa, é fiel para cumprir a sua promessa. Deus falou isso para o profeta, e a gente vê isso lá em Jeremias, no primeiro capítulo, quando Deus diz para Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aleluia! Então, quando nós lembramos que o Deus que nós servimos é um Deus que não muda, é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, é um Deus que, uma vez que promete estar conosco, como prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está conosco e estará conosco todos os dias. E o profeta Jeremias, ele sabia disso. E ele então decidiu, ao invés de trazer a mente ao coração pensamentos negativos, ao invés de trazer a mente ao coração o que poderia estar lhe desanimando, ao invés de focar na ruína que ele estava vendo, ele decidiu abrir os seus olhos espirituais, abrir os olhos do coração e trazer à memória que o Deus que ele servia era um Deus fiel. Isso lhe trazia esperança, isso lhe renovava a esperança, a motivação e a fé. Mas também aprendemos com ele, no verso 25, em terceiro lugar, que ele renovava a sua esperança em saber que o Deus que era misericordioso, o Deus que era fiel, também é o Deus que é bom. No verso 25 diz: bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. O profeta sabia que valeria e valia a pena esperar nas providências do Senhor. Querido irmão, querida irmã, diante de situações difíceis, a minha tendência, a sua tendência é desesperar, é ficar aflito,
é se angustiar, é até mesmo perder a perspectiva do futuro, perder a visão do horizonte de Deus na nossa vida. Isso é próprio da nossa humanidade. É inerente à nossa humanidade, como disse o salmista Davi no Salmo 103. Ele disse: Senhor, Tu conheces a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó. Então Deus sabe das nossas limitações e nós também sabemos das nossas limitações. Eu e você, todos nós, diante das crises, dos problemas, nós tendemos a nos desesperar, que quer dizer perder a esperança, perder a perspectiva de um dia melhor, de mudança, de que as coisas vão mudar, de que algo melhor vai acontecer. Mas o profeta Jeremias nos ensina mais uma lição, que a gente deve trazer à nossa memória, que o nosso Deus é um Deus que é bom para aqueles que confiam e esperam nele. Então, esperar no Senhor, acreditar que Deus no seu tempo haveria de se manifestar, de se revelar, de intervir e de fazer algo em favor do seu povo. Isso renovava a fé e a esperança do profeta Jeremias. Da mesma forma, querido irmão, querida irmã, no contexto em que nós vivemos com essa pandemia, em que fomos tão afetados, quando olhamos para a política do nosso tempo, os acontecimentos que desestruturam o nosso país sociopolítica, econômica e até no que tange a nossa saúde e a saúde do nosso povo, nós tendemos a achar que isso não vai mudar. E quando nós pensamos desse modo, a nossa tendência é nos abater, é desanimar, nos entristecer e perder o horizonte de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. E aí o profeta nos ensina esta grande lição. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é bom para aqueles que confiam e esperam nele. E ainda que ele se ire, a sua ira dura um instante, as suas misericórdias duram para sempre. Lembrar que o Deus que nós servimos é um Deus bom, essencialmente bom, é Deus de graça, de misericórdia, é Deus que é Deus de bondade, que não tem prazer no sofrimento do seu povo. Isso renovou a fé e a esperança do profeta. É lembrando também que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é bom, que a minha fé, que a sua fé, que a nossa esperança se renova para que nos fortaleçamos a fim de avançar em direção ao novo de Deus que está por vir, como bem canta o poeta popular do contexto gospel, Kleber Lucas, quando diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Então ele nos ensina a partir do próprio texto bíblico. Mas aí então, queridos irmãos, nós precisamos nesse tempo renovar a nossa esperança, olhando para a palavra do Senhor. E aí precisamos ter esperança do verbo esperançar. E ter esperança do verbo esperançar, guarde aí, eu quero dizer pelo menos 3 coisas que significa esperança do verbo esperançar. Depois das 3 lições, ou as 3 razões porque renovamos a nossa esperança de acordo com a experiência do profeta Jeremias, nós refletimos sobre a esperança do verbo esperançar que nós precisamos ter. Ela então nos ensina o quê? Se funda em quê? Primeiro, esperança do verbo esperançar é esperança enquanto fé que nos move a descansar nos cuidados de Deus. Repito, esperança do verbo esperançar é esperança que nos move a descansar nos cuidados de Deus. E aí, meus amados irmãos, em meio à situação difícil, nós podemos então seguir o conselho do salmista no Salmo 37, verso 4, quando ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Devemos seguir o conselho do apóstolo Pedro quando disse: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, o que é esperança do verbo esperançar? É ao invés de ficar esperando na angústia, na aflição, na dor, nós esperarmos baseado na confiança e na fé que nós temos nas misericórdias, na fidelidade, na bondade de Deus, e assim descansar o nosso coração, lançando a nossa aflição, lançando nossos medos, lançando a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, lançando sobre Deus a nossa ansiedade. Essa é a primeira lição que nós podemos refletir enquanto essa esperança que nos é proposta, esperança do verbo esperançar.
Mas em segundo, esperança do verbo esperançar. É esperança enquanto fé que nos move a transcender as aflições desse tempo presente. Ou seja, com as nossas próprias forças, olhando para nós mesmos, olhando para o contexto e para as circunstâncias. A nossa tendência natural é sucumbir, é esmorecer, é se entregar, é desistir. Mas aí nós somos chamados a ter esta fé tal como do profeta Jeremias. É ter esperança do verbo esperançar tal como ele. E olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele em quem a nossa fé é gerada, onde a nossa fé se desenvolve e aonde a nossa fé se planifica, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que passou tantas aflições, e foi ele mesmo que já havia alertado os discípulos, e por extensão alertou todos os seus discípulos em todos os tempos, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor, eu venci o mundo. Então, nos ensina o profeta Jeremias, nos ensina o Senhor Jesus, que nós precisamos juntos, eu e você, termos nesse tempo esperança do verbo esperançar, de tal maneira que a nossa fé nos mova a esperança que transcende, que faz com que a gente supere todas as aflições que são próprias desse tempo. Então, esperança do verbo esperançar é a esperança enquanto fé que nos faz transcender as aflições desse tempo. Eu gosto do que disse o apóstolo Paulo. Ele falou que as aflições desse tempo presente, elas não são para se comparar com as glórias que haverão de ser reveladas nos filhos e filhas de Deus. Que coisa maravilhosa! As aflições que eu e você passamos neste tempo, elas não são para se comparar com a glória do Senhor que há de ser revelada em nós, os filhos e filhas de Deus. Isso nós pensamos ainda aqui, enquanto somos transeuntes, passageiros, peregrinos nesta terra onde nós estamos. Então, ainda aqui, a glória de Deus haverá de ser revelada em nós e através de nós. Mas, sobretudo, como disse o apóstolo Paulo, se a nossa fé se limitasse apenas a esta vida aqui, seríamos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres. Mas a nossa fé transcende as aflições deste tempo e gera em nós a expectativa do que está por vir. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram das coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, que maravilha é ter o Senhor como nosso Deus. Que maravilha é conhecer o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jeremias, o Deus da primeira IPI de Recife, o Deus do pastor Neto e de sua família, o Deus da primeira IPI, a IPI Central de Cuiabá, o Deus do povo de Deus. É aquele Deus em que nós podemos renovar a nossa fé e a nossa esperança, e assim, olhando para Ele e fortalecidos nele, nós podemos transcender as aflições deste tempo e podemos então ser renovados na expectativa do que Deus fará em nós e através de nós, ainda aqui e por fim, na glória celeste que Ele tem renovado para cada um de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, ânimo, esperança, porque o nosso Deus é aquele em que nós podemos ancorar a nossa fé e a nossa esperança, e Ele é o Deus que é fiel, Ele não falha, Ele não muda. E em último lugar, esperança do verbo esperançar é então esperança enquanto fé que nos move a atitudes corajosas em tempos difíceis. Repito, esperança do verbo esperançar é a esperança que nos move a atitudes corajosas em tempos difíceis. E por que estou dizendo isso? Porque geralmente quando nós pensamos em esperança, tendemos a pensar numa espera aflita, numa espera angustiante, numa espera estática, numa espera paralisada, inerte, onde nós não fazemos nada e só ficamos aguardando o que pode acontecer, olhando para ver o que pode acontecer. Não,
não é essa a esperança que a palavra de Deus nos propõe. Os profetas, os apóstolos, os servos de Deus, quando falando de fé, quando falando de esperança, fala de uma fé e de uma esperança que nos coloca em movimento e, portanto, que nos faz agir e ter atitudes corajosas, ou seja, que faz com que nós façamos aquilo que nos compete fazer. Foi isso que Deus disse para Josué, o seu servo, quando Moisés morreu e ele precisava conduzir o povo rumo à terra prometida. Deus disse para Josué: Josué, você vai enfrentar muitos desafios. Aqui estou eu, acrescentando, falando do contexto geral. Josué ia passar por muitos desafios. Então, qual foi a palavra de Deus para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Deus repetiu essa palavra a Josué várias vezes: seja forte e corajoso. Deus falou para Josué: haja. Falou para Josué se fortalecer na sua palavra, se firmar na sua palavra e agir. Quando nós pensamos em esperança, do verbo esperançar, nós pensamos que nós precisamos fazer aquilo que nos compete fazer diante do contexto em que nós estamos. Lembro das sábias palavras de Salomão, quando ele disse: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, em tempos difíceis, em tempo de crise, em tempo de adversidade, o que é que eu e você precisamos fazer? Sim, renovar nossa esperança e descansar o nosso coração no Senhor para não ficar aflito? Sim. Sim, nós precisamos transcender a tudo que estamos vendo, acreditando na providência de Deus? Sim. Mas nós precisamos arregaçar as mangas, precisamos erguer a cabeça e, fortalecidos no Senhor, fazer tudo aquilo que já sabemos, à luz da boa palavra de Deus, que nós precisamos fazer. Então, diante do contexto que eu e você está vivendo, o que é que nós podemos fazer? O que é que nos compete fazer? O que é que será nossa responsabilidade fazer? E é exatamente isso que eu quero desafiar você a pensar nesse contexto. Nós somos informados que a palavra crise no idioma chinês, ela é carregada de dois sentidos. Diz que o primeiro sentido da palavra crise em chinês é ruína ou destruição. E a gente lamenta, Somos aqui sensíveis e nossas condolências, sentimentos a todos que de uma forma maior foi afetada. E todos nós temos sido afetados. Então, muitos infelizmente já foram arruinados e muitos têm sido. E, infelizmente, a palavra crise também implica nisso. Mas o segundo significado da palavra crise chama-se oportunidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você estamos aqui não obstante esta crise. Apesar dessa crise, Deus nas suas misericórdias, Deus na sua fidelidade, Deus na sua bondade, Ele tem preservado a minha vida, Ele tem preservado a sua vida, Ele tem preservado a nossa igreja. Se Deus então tem nos guardado, tem nos preservado, se Deus tem nos permitido estar aqui, é porque Deus continua tendo planos e propósitos para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. É porque os planos e propósitos de Deus para a nossa vida, os planos e propósitos de Deus para a nossa vida, eles ainda não concluíram. Se você está me acompanhando, se você está me assistindo, guarde esta palavra no seu coração. Se você está aí, é porque os planos e propósitos de Deus para a sua vida ainda não concluíram. E se ainda não concluíram os planos e propósitos de Deus para a sua vida, é porque Ele ainda tem muito para fazer em você e através de você. Então levante-se, levante seus olhos, olhe para frente, olhe para cima, olhe para o alto, olhe para o Senhor. Renove nesta noite a sua fé, o seu ânimo, a sua esperança. E lembre, Deus restaurou a nação de Israel depois ela está em ruína. E sabe o que é que aconteceu? Apesar da ruína de Jerusalém, depois de alguns anos, Deus usa Ciro, que foi o grande rei que sucedeu lá na frente Nabucodonosor. E Ciro então assina o edito em que libera o povo que está no cativeiro babilônico para voltar a Jerusalém e poder então fazer a reconstrução, de modo que o Salmo 126 diz exatamente assim:
Quando nós voltamos para Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de júbilo. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. E eles então disseram: é verdade. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Querida IPI do Recife, queridos todos que me ouvem nesta noite, por mais difícil que seja a situação, o Senhor nosso Deus pode mudar a nossa sorte, restaurar a nossa sorte, nos levantar, abrir as portas que foram fechadas, abençoar a nossa vida, abençoar a nossa igreja, abençoar e fazer prosperar as obras de nossas mãos, e nós dizermos assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E aqueles que olharem para nós, poderem então dizer: grandes coisas fez o Senhor por esses, por isso eles estão alegres. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos nesse tempo difícil olhar para o Senhor nosso Deus, lembrando que Ele é misericordioso, lembrando que Ele é fiel, lembrando que Ele é bom, e então renovar a nossa esperança e viver a esperança do verbo esperançar, para a glória de Deus e para o nosso bem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Tudo posso em Ti, fortaleza minha, eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu Te louvei, Te adorei. Minha vida é Tua, meu coração Te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da Tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer.
prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer o cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé, não morrerá. O Senhor não falhará. O Senhor não falhará. Aleluia. Bem, queridos, depois dessa palavra abençoada que nós ouvimos, felizmente chegamos ao final do nosso culto de oração. Convidamos você para que esteja conosco na quinta-feira com o nosso estudo bíblico da Palavra do Senhor. Você é o nosso convidado. No próximo domingo, também a partir das 19 horas, teremos o nosso culto online, teremos o nosso culto presencial lá na terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, e teremos ao mesmo tempo, simultaneamente, no mesmo horário, o culto online aqui no nosso canal no YouTube. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial para estar participando das nossas celebrações. Deus possa te abençoar ricamente, que esse culto tenha sido uma bênção na sua vida e que você seja ricamente abençoado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma noite de paz e de tranquilidade no nome de Jesus. Recebei, pois, a bênção, meu irmão e minha irmã. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus.